Fala, meus queridos invictos, hoje vamos falar sobre o sonho de todo brasileiro, que é a aposentadoria. Especificamente da aposentadoria privada, que hoje é o segundo investimento mais popular entre os brasileiros, né? Só em 2020, recolhendo aí mais de 1 trilhão de capital investido. E por ser tão popular, muitas pessoas estão interessadas em começar uma aposentadoria privada, né? Pensando aí em parar de trabalhar, poder relaxar um pouco mais cedo. Então vamos ver se é um investimento realmente válido ou se é só furada. O meu nome é Victor e esse é o Investidores Invictos. E se você quer se aposentar mais cedo, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o botão do like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeo novo, que assim você pode acompanhar o nosso canal e saber qual que é o melhor lugar para o seu dinheiro. Feito isso, bora pro vídeo. Bem, como a maioria das pessoas sabe, né, existe a aposentadoria do governo, o INSS, né, que é a Seguridade Social, em que em condições normais você se aposenta com 65 se for homem e 62 se for mulher. E o tempo mínimo de contribuição hoje é de 15 anos. Porém, aqui no Brasil, você é obrigado a pagar o INSS enquanto você estiver trabalhando. Logo, você nunca paga exatamente esses 15 anos, né? Você paga aí 30, 40 anos de INSS para se aposentar depois dos 60. Mas a questão é que essa contribuição que você faz durante todo esse período não fica reservado numa conta esperando você se aposentar. Na verdade, ela é utilizada para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado e a sua aposentadoria vai ser paga pela próxima geração. Então vamos observar um pouco a estrutura disso aqui. Basicamente, você tem aí os aposentados que vão receber o dinheiro de quem está contribuindo. Logo, a única forma viável disso acontecer é tendo mais gente trabalhando do que gente aposentada. Se a gente for ver as estatísticas, né, com o avanço da ciência, da medicina, com o estilo de vida das pessoas, as pessoas estão vendo cada vez mais e tendo cada vez menos filhos. Ou seja, né, você tem um número muito grande de pessoas que precisa receber esse benefício e vão ter poucas pessoas disponíveis no mercado para poder pagar. E se você conseguir observar bem, né, isso funciona basicamente como um esquema de pirâmide, né? Você precisa de mais pessoas colocando seu dinheiro lá para essa pirâmide não cair. O problema é que ela está invertida, logo se a base está no topo, ela acaba caindo. Ou seja, a única forma de sustentar o programa do INSS, de duas uma, né? Ou ele sendo deficitário, e aí joga imposto em outras coisas, inclusive o beneficiário, né, acaba tendo que pagar o próprio INSS porque esse imposto é jogado em consumo básico, ou simplesmente o governo dá o louco e falar que não vai pagar a aposentadoria para ninguém. Outra forma do governo inventar de te pagar a aposentadoria social é imprimindo dinheiro. Mas para quem já conhece um pouco de economia sabe que imprimir dinheiro gera inflação. Ou seja, né, a aposentadoria social ela não vai servir de nada se ela não poder pagar o mínimo do seu custo de vida. Mas tá, Vitor, se não é para eu depender da minha aposentadoria do INSS, o que a aposentadoria privada tem de diferente? Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a previdência privada ela é um fundo de investimento. Ou seja, né, é uma carteira de investimentos que um banco ou uma seguradora fazem para poder rentabilizar o seu dinheiro e poder depois te pagar o rendimento mensal. E em termos gerais, a previdência privada é dividida em duas categorias, o PGBL e o VGBL. O PGBL ele é mais recomendado para quem trabalha CLT e faz a declaração completa do imposto de renda. Isso porque se você tem um PGBL, você consegue deduzir até 12% do valor do seu imposto de renda. Ou seja, vamos fazer um cálculo aqui, né? Se você recebe 100 mil no ano e você consegue abater 12% do seu imposto de renda, o seu imposto ele vai incidir só sobre os 88 mil reais restantes. Por outro lado, para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda, seja porque é autônomo, empresário, etc., a melhor alternativa é o VGBL. E nesse caso, né, você não vai ter o abate no imposto de renda, só que o imposto de renda sobre esse investimento vai ser só sobre a rentabilidade e não sobre o patrimônio total investido. Então essas são algumas diferenças pequenas dessas duas categorias, mas ainda tem muita coisa para a gente ver, acompanha. E para você não se perder, fica aí a diferença das duas previdências privadas, tá certo? É muito importante você saber a diferença entre elas, porque cada característica das previdências privadas, elas vão ser muito importantes dependendo do seu objetivo, beleza? E além da diferença, né, da incidência do imposto de renda em cada uma delas, a gente tem duas tabelas de imposto de renda diferentes também para você escolher na sua previdência privada, a tabela progressiva e a tabela regressiva.
A tabela regressiva, ela leva em consideração o tempo que você vai investir nessa aposentadoria privada, ou seja, quanto mais tempo você investir, menos imposto você vai pagar. Já a tabela progressiva, ela leva em consideração o capital investido, ou seja, quanto mais capital você investe nessa previdência privada, mais imposto você vai pagar. Então, se a gente pegar aqui a tabela regressiva, nós temos essa lista aqui, né, que vai de 35% até 10%. Já na tabela progressiva aqui, né, a gente tem uma isenção para um valor pequeno, né, lembrando que esse cálculo é anual, até 27,5% em cima desse valor. E se você reconheceu já essa tabela, deve ser porque ela é a mesma que a gente usa, né, para fazer a base de cálculo em cima do salário bruto na hora de declarar imposto de renda. Então vamos entender de novo. A tabela regressiva, ela é melhor se você quer investir realmente a longo prazo, fazer um investimento para uma aposentadoria mais distante, né, com prazos aí acima de 10 anos. Já se você escolher a tabela progressiva, o ideal é que você tenha aí uma mentalidade mais de curto, médio prazo, né, que você não envolva um capital tão alto a ponto de você pagar mais imposto. Mas Victor, e se eu quiser resgatar antes do prazo? Tipo assim, poxa, era para eu investir por uns 10 anos, eu investi só 5, vou precisar desse dinheiro, quero resgatar ele. O que eu faço? Bem, se você escolher a tabela progressiva, aí você vai pagar 15% de imposto de renda, enquanto se você escolher a regressiva, vai ser conforme o tempo, né, que você deixou. Então, como a regressiva ela diminui com o tempo, se você resgata antes, vai ser conforme o tempo da própria tabela. Entendeu? Então, resgatou em 5 anos, você vai aí pagar 25% de imposto de renda. Parece que é muita coisa, né? Calma. Agora que a gente viu as modalidades de previdência privada, agora a gente vai para as características individuais de cada uma delas, né? Que você vai se atentar aí no seu contrato e que vai fazer muita diferença. Então, de novo, se puder, pega um papel, caneta, anota, tira print, mas você precisa saber essas informações se você quiser fazer uma previdência privada. Primeiro ponto, portabilidade. Você pode sim transferir a sua previdência privada de uma instituição para outra, caso você não esteja satisfeito com a rentabilidade daquele fundo. E você tem que tomar cuidado para não cair naquele papo de a nossa previdência privada é uma das melhores do Brasil, nós temos milhares de clientes, e quando você vai ver a rentabilidade daquele fundo, né, ele está perdendo para a inflação, está uma rentabilidade ruim. Ou seja, né, o dinheiro lá no futuro, quando você for utilizar, vai valer muito menos do que ele vale hoje. Então uma dica, sempre tenha o extrato dos últimos 12 meses da sua previdência privada. E se você não souber se a sua previdência privada está rendendo bem ou não, compara com duas taxas, compara com a Selic e com o IPCA, ou consulte, né, um especialista aí que vai te ajudar para saber se esse rendimento está bom ou não, né, comparado com o tempo que você está investindo naquela previdência. Porque se esse dinheiro na previdência privada não está rendendo bem, vale mais a pena você resgatar esse dinheiro e investir por conta própria em fundos de investimento, ou renda fixa, ou em ações, fundos imobiliários, que vão te pagar uma rentabilidade decente. Mas uma coisa importante, você só pode fazer a portabilidade de PGBL para PGBL e de VGBL para VGBL, você não pode trocar as categorias. A segunda coisa importante de você conhecer são as taxas. Existem 3 taxas que podem aí estar no seu fundo de previdência privada. São elas: a taxa de administração, a taxa de carregamento e a taxa de excedente financeiro. A taxa de administração ela é usada para pagar os gestores do fundo e ela pode ser de 0 até 6%. E ela vai incidir sobre o patrimônio total investido nessa previdência privada. Lembrando uma coisa, tá? Imposto de renda é uma coisa, taxas de administração são outra, tá certo? A taxa vai para o fundo, o imposto vai para o governo, tá certo? Você não está sendo bitributado nessa situação, beleza? Mas atenção, né? Não é porque a taxa vai até 6% que 6% é uma taxa de administração razoável, tá certo? 6% é uma taxa bem abusiva. Para pensar, é como se você estivesse perdendo 6% de todo o patrimônio que você investe antes dele rentabilizar. Então você consegue aí uma taxa de administração de 1%, 1,5%, ou até abaixo de 1%. O ideal é, quanto menor você conseguir uma taxa de administração, melhor. Até tem o caso, né, de uma aluna minha que investia numa previdência privada, ela pagava 2% de taxa de administração, só que metade da previdência dela estava atrelada à Selic, numa época em que a Selic estava a 4%. Ou seja, só com taxa de administração, ela perdia 25% da rentabilidade da carteira, ou seja, dava um grande prejuízo para ela.
A segunda taxa é a taxa de carregamento e ela pode ser até 30% em cima do valor que você coloca no aporte, ou seja, cada vez que você coloca R$100, 30 vai para o fundo e só 70 vai para o seu investimento, ou seja, é literalmente rasgar dinheiro fora, não aceite pagar a taxa de carregamento. E a terceira taxa é a taxa de excedente financeiro, e essa você tem que tomar um pouco de cuidado, tá certo? Então leia bem o contrato da sua previdência privada, converse bem com o gerente do seu banco, da seguradora, questione sobre essas taxas. Por quê? Porque a taxa de excedente financeiro é basicamente o seguinte, ele coloca um limite de rendimento dentro do seu fundo. Como assim? Vamos supor que você tem uma taxa de excedente financeiro, né, que vá até 10% de rentabilidade. Esse é o limite que o seu fundo pode render. Ou seja, se a tua previdência privada conseguir um rendimento acima de 10% ao ano, todo o rendimento excedente eles pegam para ele e não repassam para você. Então evite ter taxas de excedente financeiro para você não ter uma rentabilidade limitada, porque se você tem um limite aí de uma rentabilidade de 10% ao ano, numa época, por exemplo, em que você consegue aí 12%, 15% ao ano com outros investimentos, acaba que não vale a pena. Parece muita coisa, né? Categoria, imposto de renda, taxa de administração, mas tem outra coisa que você ainda tem que se atentar no seu contrato de previdência privada, que é a forma que eles vão te remunerar. Então a gente tem aqui algumas formas de receber essa renda da previdência privada e elas têm grandes diferenças entre si. Então dependendo de como é a sua vida, você tem que prestar muita atenção como vai ser essa forma, tá certo? A primeira forma, né, de você ser remunerado pela previdência privada é com um pagamento único, né, que é basicamente você contribui durante todo o tempo estipulado, né, e quando bater o prazo você recebe o rendimento do dinheiro que você investiu de forma única, né, como se fosse realmente, né, você sacar o rendimento daquele seu investimento. A segunda forma é a renda mensal vitalícia, onde basicamente, né, estipulado o prazo, você recebe o benefício mensalmente até o falecimento, certo? Lembrando que o benefício cessa com o falecimento, isso é muito importante porque tem alguns que são diferentes. A outra é a renda mensal temporária. Enquanto o vitalício ele vai até o fim da vida, o temporário você pode estipular um prazo. Então eu quero receber a renda da minha previdência durante os próximos 10 anos, 15 anos, né? Ou até você morrer, caso seja antes desse prazo. Outra forma é a renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. Meio comprido, mas vamos entender como é que funciona. Então, o contribuinte ele recebe a renda mensal até o fim da vida, só que se ele morrer até determinado prazo, né, ele consegue repassar esse valor para um beneficiário, né, seja aí a esposa, filho, descendente, um terceiro. A questão é, se você faz um prazo vitalício e acaba morrendo uma semana depois da concessão do benefício, né, e estiver dentro do prazo, você consegue repassar o valor para outra pessoa e esse dinheiro acaba não se perdendo. Outra forma ainda é a renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário, e aqui tem uma diferença da outra. Lembrando que tudo isso é feito no contrato, tá bom, gente? Então, muito atentos no contrato, que é basicamente você recebe a renda mensal vitalícia, mas você já coloca direto lá no contrato. Se eu morrer, um percentual desse valor vai para o beneficiário indicado, tá certo? E não leva em consideração esse prazo de garantia como a outra forma de remuneração. A outra forma ainda é a renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade de menores. Então o contribuinte recebe lá mensalmente a aposentadoria até o fim da vida. Com a morte do contribuinte, ainda é repassado um percentual, né, vitalício para o cônjuge, e na falta do cônjuge ainda pode ser passado por um dependente menor de idade, né, que vai ser pago mensalmente, um percentual também, até os 18, 21 ou 24 anos, dependendo daquilo que consta no contrato. E a última é a renda mensal com prazo certo, que é basicamente, né, o contribuinte receber mensalmente até determinado prazo, e na morte durante esse prazo, né, se não finalizou o prazo e o contribuinte acabar falecendo, é repassado então para um beneficiário que consta no contrato. Então, gente, tem muita categoria, tá certo? Algumas delas são muito parecidas, mas tem diferenças cruciais. Se ainda tiver alguma dúvida entre cada uma delas, vocês podem colocar nos comentários desse vídeo, nos chamar no Instagram, mas é importante que você saiba exatamente como você está montando a sua previdência privada, porque isso pode fazer grande diferença na sua estrutura familiar, de vida, de investimento, então tudo isso é muito importante. Realmente, previdência privada
É um assunto muito extenso, é bastante conteúdo, então se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, eu já te peço que deixe o like, se inscreve no canal, continua acompanhando, segue lá no Instagram, nas nossas redes sociais para ter um contato mais direto com a gente. Eu espero ter te ajudado e te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.